Bom dia, galerinha. A paz do Senhor. Estamos aqui para mais um domingo, mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 10, uma lição que fala sobre a criação, mais uma vez, mas que tem como central a preservação. É uma lição que fala sobre noções de ecologia, de preservação, à luz da palavra de Deus. O nosso texto bíblico ele está no livro de Gênesis, capítulo 2, e também no livro de Salmos, Salmo 104. É interessante que até pouco tempo atrás a gente não escutava no meio evangélico se falar sobre a questão de cuidados com a natureza. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que a Terra é o nosso lar passageiro, que a gente está se preparando para morar no céu, e que aqui a gente é só forasteiro, mas que o nosso lar de verdade é o céu. O que não está errado. Realmente, nós somos passageiros, a nossa vida aqui na Terra é apenas um período de preparação para uma eternidade com Deus. Mas é muito importante que a gente entenda que quando Deus criou os céus e a terra, e a gente estudou sobre essa lição, sobre a criação, a gente precisa entender que quando Deus cria a terra, Ele cria a terra com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanta dedicação, com tanto detalhe, e Ele cria a terra justamente para nós, para que o homem, e quando eu falo homem, é o homem e a mulher, para que eles cuidem da terra, eles preservem a terra e entendam que a terra foi dada por Ele. É interessante que quando a gente vai ver no original lá da criação, que fala que Deus criou ali em Gênesis capítulo 2, que Deus criou os céus e a terra, tem um versículo que diz que ela ainda não produzia nada, porque Deus ainda não havia colocado o homem para cultivar suas plantações. Então, o homem tem um papel importantíssimo, né? Deus criou a natureza, as plantas, as árvores, os animais, o próprio homem, mas ele dá ao homem a responsabilidade de cultivar, de cuidar, de fazer prosperar, né? De plantar para que tenha crescimento, para que dê fruto, para que esteja em ordem. E quando a gente começa a observar toda a vez que o homem ele foge dessa responsabilidade de cuidar da terra, né? Que ele foge dessa responsabilidade de cultivar a terra, o que, que acontece? Acontece justamente o contrário. A terra, em vez de estar cultivada, ela está abandonada. Começa a haver a destruição, começa a haver o desmatamento, a erosão dos rios, a poluição e tantas outras coisas. Hoje a gente vive no meio de uma sociedade extremamente consumista, né, e que baseia tudo na questão financeira, do dinheiro, da conquista financeira. E muitas vezes essa luta e essa guerra por uma conquista financeira, ela deixa de lado os cuidados com a natureza, né? Quantas empresas mais preocupadas com o seu lucro acabam, por exemplo, emitindo gases tóxicos, né, que vão fazer que tenha o efeito estufa, vão largar dejetos nos rios, vão desmatar. A gente vê aqui na nossa Amazônia, né? Inclusive foi assunto dessa semana, através do nosso vice-presidente Mourão, a guerra contra o desmatamento na Amazônia, a importância de que seja mantido as árvores lá, né, para que haja a preservação da natureza, das espécies, quantas espécies ameaçadas. Outro assunto que foi dessa semana, a nota de R$ 200, a nova nota, tem a figura de um lobo-guará, que é um animal típico aqui do Brasil e que está ameaçado de extinção, justamente porque o seu habitat tem sido cada vez mais reduzido. Então é importante que nós, como cristãos, venhamos a entender que sim, a Terra ela não é o nosso lar eterno, mas que nós temos uma responsabilidade diante de Deus e da humanidade de cuidar. Tá? Principalmente não sendo egoísta, no sentido de que nós temos que manter a terra tanto para nós, enquanto nós estamos vivendo aqui, mas principalmente para as outras pessoas e para aquelas que ainda virão. Por quê? Porque não sabemos quando será a vinda de Cristo, ou quando que nós seremos chamados aos céus através da nossa morte. Né? E nós aguardamos
que isso aconteça em breve, né? O nosso arrebatamento, para que possamos ir morar com o Pai, mas enquanto estamos aqui, precisamos cuidar da terra. Nós entendemos que o progresso, o desenvolvimento, ele é importante, mas ele pode sim e deve estar atrelado aos cuidados com a terra, com o oceano, com a natureza, né? Isso tudo é muito importante. E isso é uma responsabilidade de quem é cristão. Por quê? Porque quem é cristão entende que foi Deus que criou. E se foi Deus que criou, é algo bom. E se foi Deus que criou para nós, é porque Ele nos ama e nós devemos reconhecer Ele na criação. Reconhecer Ele nas coisas que Ele fez, nas obras das suas mãos. É interessante que a Bíblia diz, né, que a natureza, ela louva, a própria natureza, ela testemunha a criação de Deus, que os homens seriam indesculpáveis de não crer em Deus. Por quê? Porque a própria natureza, ela revela a Deus. Então, se nós que conhecemos a Deus e que sabemos quem Ele é, mais ainda precisamos reconhecê-lo através da sua obra, da sua criação, através da natureza. Agora tem um aspecto que é importante também, que muitas vezes muitos ativistas da ecologia, eles se valem dos seus argumentos, muitas vezes para ir contra a vontade de Deus ou para valorizar algo mais do que a vida humana. Hoje a gente vê as pessoas aí, parece que amando mais os animais do que amando as outras pessoas. Então existem algumas distorções também que a gente tem que ter o nosso cuidado, tem que ter, temos sim que cuidar dos animais, mas precisamos entender que o homem, ele foi criado como uma obra-prima, vamos dizer assim, da criação. Todos os outros animais, a natureza, eles vieram a existir através da ordem de Deus. O homem, ele foi moldado por Deus, né? Deus o criou do pó da terra e soprou nele o sopro de vida. Foi uma relação completamente diferente. Então, nós precisamos cuidar da natureza? Sim, mas precisamos entender e valorizar a vida humana como o bem mais precioso da criação de Deus. Pelo homem e pela mulher que Jesus Cristo veio, viveu aqui na terra, fez o seu ministério e se entregou, deu a sua vida em favor da nossa vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância e fôssemos salvos por Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser resgatados ao nosso estado original de comunhão com Deus. O homem lá no Jardim do Éden, antes de pecar, antes de corromper toda a natureza, porque a natureza foi corrompida também através do pecado do homem, desse desvio, ele estava em perfeita comunhão com Deus. E é por isso que Jesus veio, para resgatar a comunhão do homem com Deus. Então que nós tenhamos esta preocupação de sim, precisamos cuidar da natureza, da criação, da obra de Deus. Precisamos cuidar da terra, mas precisamos também entender que o homem é o bem mais precioso, que Deus cria a natureza para o homem cuidar, cultivar e zelar por ela. Então o homem precisa também consertar a sua vida em relação a Deus, em relação ao pecado e também em relação à sua responsabilidade com a terra e com a natureza. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós venhamos a entender que precisamos cuidar e zelar por aquilo que Deus criou e deixou para nós. Colocou nas nossas mãos essa responsabilidade. Que Deus te abençoe, um domingo abençoado na paz de Deus. Grande abraço em Cristo.